Moçada, muita gente pirando com a dengue e as crianças. Bora lá, vamos por os pingos nos is. Vou explicar para vocês como que é a dengue nas crianças, mas já tem post sobre isso, tá bom? Nas crianças, a clínica é um pouquinho diferente. Então, normalmente, eles tendem a ter febre, uma febre alta, 39, 39,5, 40 graus, tá? Até o terceiro, quarto dia. Também tem as crianças que a gente chama assintomáticas, sem sintomas, ou oligossintomáticas, com poucos sintomas. Mas, normalmente, eles têm uma febre alta, 3, 4 dias. Depois disso, e na verdade, junto disso, eles têm muito mal-estar, têm muita dor, eles ficam inapetentes, eles ficam chorosos, eles ficam extremamente irritadiços, não querem nada, tá bom? Pode ter muito quadro intestinal junto, então pode ter diarreia, pode ter vômito, a inapetência é uma verdade. Os sintomas respiratórios, tipo resfriado, então coriza, não são comuns na dengue. Pode acontecer? Pode, mas não são comuns. São mais os gastrointestinais. Depois de 3, 4 dias de febre, algumas crianças, entre 30% e 50%, podem ter aqueles exantemas virais, que são aquelas lesões na pele, ou até as placas. É comum criança ter aquelas dores atrás do olho, como a gente vê nos adultos? Não. E muitas vezes eles têm, mas eles não conseguem verbalizar isso. Por isso que eles ficam tão irritados, por causa dessas dores que dão na cabeça, essas dores periorbitárias e essas dores musculares, articulares, tá? Então, até aqui a gente está entre o terceiro e quinto dia, quando tende a aparecer, em metade dos casos, as lesões de pele. Normalmente, acaba isso. Aqui começa o problema, porque essas crianças, depois do quarto, quinto dia, elas podem evoluir para as formas mais graves da dengue, o que não é tão comum, mas sim pode acontecer. Então, o que você tem que ficar atento quando acontece isso? Se as crianças continuam com muita dor abdominal, são crianças com muita náusea, são crianças que você não consegue controlar o vômito e podem ter sangramentos. Ela pode ter sangramento nasal, às vezes você vai escovar os dentes e começa a ter esse sangramento na gengiva. Fiquem espertos, tá bom? Criança que está muito prostrada, criança que está com uma febre que não melhora, criança que começa a ter sangramento, criança que não para de reclamar de dor de barriga, criança que não para de vomitar, criança que não para de ter diarreia e que o estado geral você começa a ficar atento, leve para ser examinada. Nesses casos é melhor pecar por excesso e não ser nada do que ser talvez uma forma grave e ninguém olhou essa criança, ok? Outro ponto a ser colocado, hidratação destas crianças. Faz parte do tratamento de qualquer quadro viral, mas também da dengue, a boa hidratação. Então, a gente proíbe sucos, etc e tal, mas em determinados momentos a gente acaba liberando a água de coco. Tá? Então, a água é um bom hidratante e a água de coco também. Só tem um senão na água de coco. Ela é ótimo hidratante e ela é muito rica em potássio, mas essas crianças precisam, além disso, também o sódio. Então, você pode tentar comprar esses soros caseiros que a gente tem nas farmácias, que chamam TROs, terapias de reidratação oral, ou eu vou deixar aqui para vocês na descrição como fazer o soro caseiro. Tem que ser feito com muito cuidado e exatamente como eu vou deixar aqui, tá bom? E o grande BO do momento nas redes. O que eu posso usar para febre? Porque a febre é alta, a febre é uma febre constante, e um fala que pode isso, o outro fala que não pode aquilo. Então vamos um por um. Dipirona é liberado? Sim, liberado, não temos problema. Paracetamol é liberado? Sim, tem muita gente proibindo paracetamol nos casos de dengue. Paracetamol não é proibido. Ele pode não ser o mais eficiente, mas ele não é proibido. O paracetamol só torna-se uma medicação proibida se você tiver comprometimento do fígado, o comprometimento hepático, ou nos quadros de grande diarreia, porque você pode realmente ter um comprometimento hepático. Mas ele não é proibido assim de cara. E o grande vilão desses casos, não se usa nenhuma droga anti-inflamatória. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Estamos falando dos anti-inflamatórios clássicos, tá bom? Cetoprofeno, diclofenaco. Muita gente aí do outro lado usa o ibuprofeno. O ibuprofeno não é proibido. O ibuprofeno é uma medicação que tem uma característica. Você tem uma dose dele que ele funciona como analgésico e antitérmico. E se você mudar esta medicação, às vezes dobrando a dose ou às vezes triplicando a dose, o ibuprofeno torna-se uma medicação anti-inflamatória. Aí sim ela é proibido. Então converse com o seu pediatra que, se precisar, inclusive o ibuprofeno é ótimo nos casos de dengue, quando dado na dosagem de antitérmico
é analgésico e não como anti-inflamatório, ok? Então, nem paracetamol é proibido, nem dipirona é proibido e nem o ibuprofeno são proibidos. Os três são liberados, tá bom? Isto é o que vocês precisam saber neste momento para dengue. Lembrando da vacinação, a vacinação ela é liberada a partir dos 4 anos até os 60 anos. No SUS está sendo liberado entre 10 e 14 anos, na verdade não porque essa faixa etária é a única faixa etária que pode ser aplicado, mas sim porque é uma faixa etária onde a gente tem mais intercorrências, tá bom? Tirando a faixa etária acima de 60 anos que não pode ser vacinado. Então é isso, pessoal. Isso é o que vocês precisam saber sobre dengue. Isso é o que vocês precisam saber sobre o que fazer da hidratação e isto é o que vocês precisam saber em relação às medicações analgésicas e antitérmicas, ok? Usem o que o médico de vocês prescrever, não façam automedicação. Isto é ruim e muitas vezes pode ser prejudicial porque você pode estar dando alguma coisa que não é boa para o seu bebê, para o seu filho. Tá bom, gente? Se cuidem.